Eu estava em São Paulo e eu estava sem o livro, porque eu esqueci do livro. A previsão de eu voltar era uma, acabei voltando noutra data. Enfim, mas graças a Deus estamos aqui. Hoje nós vamos começar o capítulo 19, que fala sobre a influência dos pais. Lânia, isso, Lânia. Bom, os pais, eles devem ser controlados por princípios divinos. Recai sobre os pais a soleníssima obrigação de educar os filhos no temor e amor de Deus. O lar deve ser preservada a mais pura moral. Deve ser ensinada estrita obediência ao que requer a Bíblia. Aqui, ó. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 19. Hoje nós estamos começando o capítulo 19. Os ensinamentos da palavra de Deus devem controlar a mente e o coração para que a vida doméstica demonstre o poder da graça de Deus. Cada membro da família deve ser lavrado como colunas de palácio. Salmo 144, 12. Pelos princípios e preceitos divinos. Hoje em dia a gente enfrenta um problema seríssimo, que os pais não têm mais paciência, né? A vida corrida. E o conselho que nós temos é que os pais não devem esquecer seus anos da infância, de quanto ansiavam pela simpatia e amor, e quão infelizes se sentiam quando censurados com ralhos impacientes. Deviam voltar à infância em seus sentimentos e baixar o sentimento à compreensão das necessidades dos filhos. Todavia, devem com firmeza, combinada com amor, exigir de seus filhos obediência. E a palavra dos pais deve ser obedecida implicitamente. Só, gente, que obediência a gente não impõe, a gente conquista. Quando você tenta impor obediência, não dá certo. E às vezes a gente quer que os filhos cheguem ao nível da gente, mas a gente se esquece que para eles chegarem no nível da gente, a gente tem que se abaixar no nível deles e dar a mão e ajudá-los a subir. Deus preparou uma vereda. Anjos de Deus estão observando as crianças com o mais profundo interesse para ver que espécie de caráter eles estão formando. Se Cristo tratasse conosco tal qual nós Lançou muito. um montão de temporada de Black Mirror. Vai assistir? Ok. Eu quero assistir. Nós muitas vezes Mas já vi um episódio ou outro. nos Verônica tratamos, Coutinho. muitas vezes nos tratamos uns aos outros e com os nossos filhos, nós haveríamos de tropeçar e cair em completo desânimo. Vi que Jesus conhece nossas debilidades e participou ele mesmo de nossa experiência em todas as coisas, exceto no pecado. Por isso nos preparou uma vereda adaptada à nossa força e capacidade. E como Jacó tem marchado brandamente e em uniformidade com as crianças, segundo suportavam, para que pudesse entreter-nos com o conforto de sua companhia e sermos um guia perpétuo. Jesus não despreza, nem negligencia ou deixa atrás as crianças do rebanho.
Não nos ordenou a marchar e deixá-las atrás. Não andou tão apressadamente que nos deixasse atrás com os nossos filhos. Oh, não! Ele nivelou a vereda da vida, mesmo às crianças. E os pais são solicitados a, em seu nome, guiá-los ao longo da estreita vereda. Deus nos designou um trilho adaptado à força e capacidade das crianças. Conselho: nós devemos reprimir a irritação. Pais, quando vos sentis irritados, não deveis cometer o grave pecado de envenenar a família toda com essa perigosa irritabilidade. Nessas ocasiões, ponde uma guarda dupla sobre vós, vós mesmos, e resolvei de coração não ofender com os lábios, e só proferir palavras agradáveis e animosas. Eu lembro quando eu fiz o curso de coach, a minha professora falou que quando a gente está nervoso com os filhos, a gente deve proferir uma bênção, porque vai acontecer. Dizei a vós mesmos: não macularei a felicidade de meus filhos por uma palavra irritada. Assim, vos controlando a vós mesmos, tornar-vos-eis mais fortes. Vosso sistema nervoso não será tão sensível. Fortalecer-vos-ei pelos princípios retos. A consciência de que estáis cumprindo fielmente o vosso dever, fortalecer-vos-á. Anjos de Deus aprovarão vossos esforços e vos ajudarão. Quando vocês se sentirem impacientes muitas vezes, pensando que a causa esteja nos filhos e acaba culpando eles, quando isso não merecem. Em outra ocasião, podem fazer exatamente as mesmas coisas. E tudo acharíeis aceitável e certo. As crianças conhecem e marcam e sentem essas irregularidades. E eles são sempre os mesmos. Às vezes estão tanto preparados para defrontar modos mutáveis, e em outras ocasiões estão nervosos e irritados, e não suportam censuras. Existem pais de temperamento nervoso e, quando fatigados pelo trabalho ou opressos de cuidados, não conservam um estado de espírito calmo e manifestam aos que lhes deviam ser os mais queridos na terra uma irritação e falta de paciência que desagrada a Deus e traz uma nuvem sobre o lar. As crianças, em sua inquietação, devem muitas vezes ser acalmadas mediante terna simpatia. A bondade e a paciência mútuas tornarão o lar um paraíso. Ó, a bondade e a paciência mútuas tornarão o lar um paraíso e atrairão santos anjos para o círculo familiar. Às vezes acontece que a mente dos pais esteja paralisada. Como assim? Temos algum conhecimento da maneira em que Satanás trabalha e de como ele alcança êxito? Vocês prestaram atenção? A gente não tem todo o conhecimento. É só algum conhecimento. Como me foi mostrado, ele paralisa a mente dos pais. Vocês querem ver uma coisa que paralisa a mente da gente?
Pais que ficam reclamando. O estilo de vida favorece muito a esse estilo de reclamação. Aí acontece o seguinte, e esses pais, eles ficam lerdos em perceber que seus próprios filhos possam estar em erro e pecado. Eles não prestam atenção. E os pais, alguns desses filhos professam ser cristãos, e os pais continuam modorrando sem temer o perigo, enquanto a mente e o corpo dos filhos se tornando um destroço. A gente precisa prestar muita atenção. Há pais que nem mesmo tomam cuidado de ter os filhos com eles, quando na casa de Deus. Sempre terceirizando a educação, terceirizando. Meninas assistem às reuniões e tomam assento, às vezes, com os pais, mas mais frequentemente nos últimos bancos. Têm o hábito de achar uma excusa para sair. Rapazes percebem isso e saem antes ou depois das meninas. Vocês já viram isso, né? E então, terminada a reunião, acompanham-nas para a casa delas. Nem por isso os pais se tornam mais prudentes, mas apresentam desculpas para passear e rapazes e meninas se reúnem nas praças ou outros locais ermos e ali brincam e têm um tempo vivamente divertido, sem nenhum olho experiente a vigiá-los e advertir. Na minha casa, meu pai e minha mãe sempre tinham o olho em cima da gente. Se os pais tivessem vivido segundo as leis da saúde, satisfazendo-se com um regime simples, muita despesa se haveria poupado. Interessante, aqui ó, tá falando regime simples. Está falando de alimentação ou um estilo de vida mais simples. O pai não teria sido obrigado a trabalhar além de suas forças a fim de suprir as necessidades da família. Um regime simples e nutritivo não teria tido o efeito de excitar indevidamente o sistema nervoso e as paixões animalescas, causando lerdeza e irritabilidade. Se ele tivesse tomado apenas alimentos simples, teria tido o cérebro claro, os nervos estáveis, o estômago em estado sadio, e tendo assim puro organismo, não teria tido falta de apetite. E a geração atual estaria em muito melhores condições do que se acha agora. Mas mesmo agora, neste período tardio, algo se pode fazer para melhorar nossa situação. Amém? É necessária a temperança em todas as coisas. A temperança em todas as coisas. O pai temperante não se queixará se não há na mesa grande variedade. A maneira saudável de viver melhorará as condições da família, em todos os sentidos, e permitirá à esposa e mãe tempo para dedicar aos filhos. A grande preocupação dos pais será quanto à maneira de melhor educar os filhos para serem úteis neste mundo e para o céu depois. Contentar-se-ão com ver os filhos trajando vestidos asseados, simples, mas confortáveis, livres de bordados e enfeites. Esforçar-se-ão fervorosamente por ver os filhos
possuírem aquele adorno interior, o ornamento de um espírito manso e quieto, que a vista de Deus é de grande preço. O pai é laço de união da família. Então, o pai cristão é o laço de união da família, ligando-os junto ao trono de Deus. Nunca deve descair o seu interesse nos filhos. O pai cuja família seja composta de meninos não deve deixar esses inquietos meninos ao inteiro cuidado da mãe. Isso é uma carga demasiado pesada para ela. Deve ele tornar-se-lhe companheiro e amigo. Deve aplicar-se a mantê-los afastados de companheiros maus. Pode ser difícil para a mãe exercer o domínio próprio. Se o esposo percebe que a fraqueza da esposa põe em perigo a segurança dos filhos, deve ele tomar sobre si mais dos encargos dela, fazendo tudo o que esteja em seu poder para encaminhar a Deus os filhos. Vocês percebem quantas orientações a gente recebe? Muitas vezes nós sofremos. A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. As mães não devem buscar excitamento. As mães que têm espírito jovial a educar ainda e o caráter dos filhos a formar, não devem buscar o excitamento do mundo, a fim de ser animosas e felizes. Tem uma importante obra vitalícia e elas e os seus não podem correr o risco de gastar tempo de maneira inútil. Gente, no tempo do antigo Israel, o dia da expiação era um dia em que o povo se vestia de pano de saco e jejuava. Despojava de tudo quanto é adereço, de tudo, joias, roupas finas. Por quê? Era um dia de contrição. Era um dia de reflexão, de introspecção. Vocês já pensaram que hoje nós estamos vivendo o grande dia da expiação? E se nós éramos preocupadas antes, agora a nossa preocupação deve mudar, deve aumentar. Só que às vezes a gente não tem consciência do tempo que a gente está vivendo. E às vezes a gente quer mudar as pessoas e esquece que quem precisa de mudança somos nós mesmos. Pedir a Deus uma sondagem do coração para que a gente... Como é que eu vou mudar meu gênio, meu temperamento? A pior pessoa a nós enfrentarmos somos nós mesmas. Nós somos um problema. Agora, se você tem essa consciência, tenha certeza de uma coisa: Deus não vai pedir de você mais do que você possa oferecer. E o que você tem a oferecer, ele ainda te capacita. Né? Ele ainda te capacita. Tem uma importante obra vitalícia e elas e os seus não podem correr o risco de gastar o tempo de maneira inútil. O tempo é um dos importantes talentos que Deus nos confiou e pelo qual ele nos chamará a contas. Desperdício de tempo é desperdício de intelecto.
As faculdades da mente são suscetíveis de autocultivo. É dever das mães cultivar a mente e conservar puro o coração. Cultivar a mente e conservar puro o coração. Devem aproveitar todos os recursos ao seu alcance para aproveitamento intelectual e moral, a fim de que sejam qualificadas para melhorar a mente dos filhos. Os que condescendem com a disposição de sempre ter companhia, logo se sentirão desassossegados, a menos que visitem ou entretenham visitas. Esses não têm o poder de adaptação às circunstâncias. Os necessários e sagrados deveres domésticos parecem-lhes desinteressante lugar comum. Não lhes agradam o exame e a disciplina de si mesmos. Sua mente tem fome das mutáveis, excitantes cenas da vida mundana. As crianças são negligenciadas por amor da condescendência com as inclinações e o anjo registrador escreve: servos inúteis. Deus deseja que nossa mente não fique sem propósito, mas realize o bem nessa vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Minha neta tem 4 anos. Se quer deixar ela para lá de irritada, mais agitada e nervosa, é colocar ela para pensar. Ela fica irritadíssima. E ela já sabe, cada vez que ela desobedece, o castigo que o pai dá para ela é fazer ela pensar. Parece que a introspecção incomoda. E tão pequena, com 4 anos, já está incomodada com a introspecção, olhar para dentro de si. Se não aprender agora, depois vai ser difícil, né? Deus chama a gente, no tempo que a gente está vivendo, para a gente parar e olhar para dentro de si. Todo mundo aqui teve uma educação nota 10. Eu venho de um lar disfuncional. Meu pai, quando veio para dentro de casa, eu tinha 16 anos. Minha mãe cuidava de nós 4, eu sou a mais velha, cuidava da minha avó com câncer, da minha tia-avó com aterosclerose, convulsionando, rasgando a roupa, dando muito trabalho, tinha que ser trancada no quarto. E minha mãe tinha, e meu pai ainda passava grande parte do tempo dele trabalhando fora de casa. A única praticamente que ele viu nascer fui eu. O resto, ele ficava até mais de 1 ano fora de casa. Então minha mãe teve que enfrentar a barra sozinha. E a gente cresceu e eu fui logo para um colégio interno de freira. Com 6 anos eu estava no internato. Fiquei lá até os 9 anos. Aprendi preciosíssimas lições. Mas a base eu aprendi em casa. Valores, respeito, honrar pai e mãe. Minha mãe só dava uma olhada assim, ó. Ninguém era doido de desafiar ela. Ela pegava no pé da gente. E lá não tinha pena de usar a vara, não. Hoje o mundo mudou. Mudou muito. Meu pai dizia que tinha 2 maneiras de educar um filho. Uma era paparicando, a outra era usando o chinelo. Ele ficava com o segundo. Mas eu mesma nunca apanhei.
Eu cresci muito dona do nariz, muito autônoma. Apanhei bastante. Mas quando eu percebi que, apesar de eu me sentir muito autônoma, eu precisava do conselho dos meus pais, aquilo ainda me fez refletir ainda com eles em vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E o que eu recebi, eu passei. Hoje eu vejo que poderia ter feito melhor. Não me culpo por aquilo que eu fiz, nem pelo que eu deixei de fazer. Sinto que o que eu fiz era o melhor que eu tinha para oferecer. E Deus completou aquilo que eu não conseguia. Às vezes a gente pensa que para a gente educar um filho, a gente tem que ser perfeito. Ô, coitado, quando você pensar assim, o inimigo está distraindo você. Ele quer que você aprenda a depender de Deus, a buscar orientação na palavra dele, a passar tempo meditando sobre os conselhos dele. O Salmo 127 e 128, eu vou até pegar para ler para vocês. É o Salmo da família. Fala assim: 127, 128. Quando eu li isso, eu descobri que esses dois eram os salmos da família, um lar abençoado por Deus. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento ao que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Ah, se eu tivesse entendido isso no passado. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado, nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Eu louvo ao Senhor por Deus ter me dado vida para ver a Sophie. Mas noutra passagem diz que você sabe a educação que você deu para os seus filhos, olhando os seus netos. Eu sei que aqui na família Emanuel tem gente como eu, avós. Uma coisa é certa, nós devemos respeitar os filhos
quando eles educam os seus filhos. A gente não deve se intrometer, porque quando a gente se intromete é como se a gente não tivesse certeza do que a gente passou. Passou de informação para eles e a gente inutiliza o conhecimento passado e eles ficam meio desorientados na educação e acabam havendo conflitos. Eu sei que você que é mãe, que é pai, que deve andar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela crescer, não se desviará dele. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Hoje é tempo de mudança. Jesus ainda está intercedendo por nós no santuário celestial. E a última coisa que ele vai fazer antes do fechamento da porta da graça é atender a oração dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Quanto você tem orado por seus filhos, mesmo adultos? Nominalmente, você não sabe o que eles estão passando. Eu tenho a Poliana tão distante, a milhares de quilômetros. Samuel, a Tamara e a Sophie estão aqui pertinho, mas a Poliana está lá longe. E o Mauro virou filho. Como a gente clamar ao Senhor para que Deus os faça lembrar daquilo que aprenderam na infância. Que eles aprendam a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos e Deus endireite suas veredas. Se você não tem esse hábito, hoje eu convido você a participar comigo dessa nobre missão de ver os filhos sendo despertados, porque o Espírito Santo, ele ainda está na terra ouvindo o nosso clamor. Se você está disposto, disposta a participar desse movimento em que você pode falar como Daniel, no capítulo 9 de Daniel, no verso 16, a oração intercessória de Daniel em favor do povo de Israel. E uma coisa que ele teve a compreensão de entender que eles, como cativos, estavam sofrendo as consequências dos erros de seus pais. E os pais já estavam mortos faz tempo, porque Daniel, nessa altura, tinha quase 90 anos. Olha que fala no capítulo 9, verso 16. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu Monte Santo, por causa dos nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados. Os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do seu povo. Você consegue ter essa visão? É uma visão muito profunda de que muitas coisas que nós repetimos na educação são consequências de erros cometidos pelos nossos antepassados. E Deus ainda está nos dando a oportunidade, como deu para Daniel, de clamar ao Senhor para que Deus nos perdoe dos erros cometidos em consequência dos erros de nossos pais.
e Deus vai mudar a nossa sorte. Você está disposto a isso? Se você está, nós vamos orar. Nós vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Vamos? Senhor Deus e Pai que está no céu, nós somos muito agradecidos, porque a Tua palavra nos orientou, nos aconselhou nessa tarde, Senhor, a nós termos paciência com os pequenos, a não buscarmos as coisas vãs desse mundo, a última tecnologia, a roupa da moda, o que está em alta nas mídias, mas termos um olhar quieto, manso e quieto, para nós cuidarmos do pequeno rebanho que o Senhor nos colocou à nossa frente. Muitos de nós, Senhor, não tínhamos essa compreensão no passado, mas hoje o Senhor está nos dando a oportunidade. Então queremos colocar diante de Ti a família Emanuel, a mim mesma, Senhor, a família Emanuel, porque eu errei em muita coisa. Mas eu quero agradecer as oportunidades que o Senhor tem de me retratar e de dar um novo significado ao passado. E o Senhor vai corrigindo a rota da vida dos nossos filhos, para que eles permaneçam no teu caminho e se lembrem do que aprenderam quando eram crianças. Os que estão distantes, retornem. Os que estão firmes, que permaneçam. Mas que naquele grande dia todos nós estejamos prontos para dizer ao Senhor: Senhor, eis-nos aqui com os filhos que nos deste. Nós queremos ouvir um bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aceita a família Emanuel, Senhor. Continuamos orando pelo pastor João. Muitas saudades desse homem. Seus ensinamentos preciosos, seus conselhos tão úteis. Que o Senhor coloque tua mão poderosa, Senhor, restaurando-lhe a saúde, que é o que mais nós desejamos, mas mantendo vivo no coração dele a chama da restauração completa que a gente só encontra em Ti. E que nós estejamos nos preparando para muito em breve nos encontrarmos contigo e com todos aqueles que deixaram um legado de conhecimento, de sabedoria. E assim nós podermos, Senhor, levar nossa família cada vez mais perto de Ti. Mas agradecemos porque o Senhor está nos dando a chance de nos retratarmos e reconhecermos que aqui nós chegamos pela fé, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. E aquilo que nós nos propusemos e não conseguimos, o Senhor completou. Não merecemos o que recebemos, mas na certeza que fomos aceitos em Ti. Agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovaram para conosco nessa manhã. E por isso pedimos em nome de Jesus. Amém.